Era só mais um Silva com a estrela que brilha. Trabalhava o dia inteiro e cuidava da família. Nasceu lá no sertão, foi pra São Paulo lutar. Vida que fez história pro brasileiro sonhar. Foi com a melhor camisa pra porta da fundição. Subiu em cima da mesa, falou pra multidão. Se reuniu com a galera, parou o pátio lotado. Os seus olhos brilhavam, o povo tava do lado. E era só mais um Silva com a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. Ele sempre olhou pra quem tava abandonado. Casa, comida e emprego, tudo que era sagrado. E a gente entendeu que o Silva era diferente. Tem a alma do povo e tem a cara da gente. Tentaram derrubar, tentaram lhe calar. Enfrentou o sistema, fez o povo prosperar. Não baixa a cabeça, sempre defende a nação. Leva a sua fé no peito e o Brasil no coração. É o Lula da Silva, é a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. É o Lula da Silva, é a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. É o Lula da Silva, é a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. Clima João Paulo Capobianco, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, José Guimarães, e da Presidente do Conselho do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ANS, e Vice-Presidente da Neoenergia, Solange Ribeiro. Para dar início a esta cerimônia, faz uso da palavra Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso vice-presidente, querido Geraldo Alckmin, nossa coordenadora de governo, ministra Miriam Belchior, uma alegria, ministra, trabalhar sob a sua liderança. Querida amiga, essa servidora pública, exemplo para o Brasil, Esther Dweck, Luciana Santos, querida amiga do nosso querido estado do Pernambuco, Dario Durigan, outro grande servidor público que tem prestado relevante serviço ao país, nosso querido Tomé, ministro de Portos e Aeroportos, uma alegria muito grande fazer parte dessa equipe, e também outro grande servidor público, nosso querido Márcio Elias, alegria trabalhar ao seu lado, Márcio Elias. João Paulo Capobianco, quantos avanços juntos, né, Capobianco? Para o bem da conciliação e da convergência liderada pelo presidente Lula, do desenvolvimento econômico, mas com sustentabilidade, mas em especial com resultados sociais para esse país. Nosso querido amigo José Guimarães Capobianco, em nome da Solange, cumprimentar todo o setor de petróleo, gás, biocombustíveis, setor mineral, alguns aqui presentes, presidente, e do setor elétrico. Presidente, hoje, para esse modesto servidor público, é um dia muito especial, porque me faz lembrar, aos 27 anos, quando eu prestei meu concurso público para prestar meus primeiros serviços como servidor do Estado de Minas Gerais, e eu saía de Belo Horizonte para um municípiozinho lá no Vale do Aço, Antônio Dias, e com a família toda contra, porque ninguém entendeu. Eu estava no comércio, indo bem, sobrevivendo bem, desde os 16 anos, quando eu fui emancipado para montar minha primeira lojinha de móveis, e aos 27 anos, alguma coisa me chamava para o serviço público. Hoje eu entendo que era isso, era o espírito de servidor. Para prestar serviço, por que a família ficou toda contra? Primeiro que não tinha ninguém da segurança pública na minha família.
E segundo, porque eu fui e largava Belo Horizonte, minha família é do Jequitinhonha, mas eu nasci em Belo Horizonte, família do Cerro, ali do lado de Diamantina, mas para trabalhar, eu já com a vida estável, com o Xandinho com 5 anos e com a Malu com 9 meses, na traseira do meu carro, um Vectra CD prata, mas para morar, e o Leonardo, que está aqui, conheceu bem, porque ele era servidor da Senibra e meu companheiro de entregas de obras do DENIT lá no Vale do Aço, e eu fui morar na pensão da dona Reni, banheiro fora do quarto, Xandinho e a Malu, com a Paula, minha companheira já há 35 anos, e quando eu perguntei onde era a delegacia era na garagem de um supermercado, vice-presidente. Na garagem de um supermercado. E eu tinha um cabo da PM e um escrivão ad hoc. Já era o espírito de servidor, e depois eu tive a oportunidade, pela minha ousadia, de 3 anos depois disputar uma eleição a deputado federal para o Vale do Aço, adversário do Léo, regional do Léo, e, graças a essa disputa e à generosidade do vice-presidente da República, eu tive a minha primeira grande oportunidade na vida pública, que foi servir ao país no governo do senhor, convidado pelo nosso saudoso vice-presidente Zé Alencar, como diretor-geral da maior autarquia do país. O meu primeiro contato com o Senado da República, porque eu fui sabatinado, o presidente era Zé Jorge, meu relator foi Valdir Raupp. Eu estou me permitindo contar essa história aqui hoje, presidente, para agradecê-lo. Agradecer porque tem 2 sentimentos que é traço de caráter. É o sentimento da gratidão e o sentimento da lealdade. E quis o destino, mais uma vez, nos reencontrar. Me reencontrar com o maior líder desse país, aquele líder que trabalha 12, 13, 14 horas por dia, que eu tive a alegria de poder caminhar pelo mundo. Foram 29 viagens internacionais com o senhor, presidente. E não como ministro de Estado, mas como cidadão brasileiro, não tem quem não se orgulhe do respeito internacional e da defesa tão ardorosa do senhor pela paz, pela justiça social, pelo multilateralismo e pelo diálogo permanente para construir políticas públicas que possam realmente fazer a diferença no Brasil e no mundo. Então, presidente, eu aprendi com o vice-presidente, quando estou falando isso porque nós estamos quase no final de mais essa jornada. Eu aprendi 2 coisas que são premissas para mim como servidor público. Uma foi o Zé Alencar que me ensinou. O Zé Alencar me falava que o mais importante na vida era poder voltar. Então, em todas as missões que eu assumo, como secretário de Estado de Saúde, como servidor da Segurança, secretário de Estado de Gestão Metropolitana, diretor-geral do DENIT, eu sempre sei que eu vou voltar para casa. Então, eu levo isso muito em consideração. O mais importante na vida é poder voltar. E a segunda, que o que importa para nós, servidores públicos, é o legado. E hoje, o senhor e o nosso governo entrega ao Brasil 4 importantes legados para um do setor elétrico brasileiro e um do setor da descarbonização, da transição energética, da sustentabilidade, Capobianco, que é o combustível sustentável, o decreto que regulamenta o combustível sustentável de aviação, regulamenta a captura, utilização de carbono e o decreto da abertura de mercado, que é do setor elétrico. O setor de energia recebe hoje 4 novos marcos normativos, em forma de decretos para beneficiar as pessoas e promover a regulamentação de áreas vitais da transição energética. O primeiro deles, a abertura do mercado de energia. Fazer, presidente, hoje nós temos 90 milhões de unidades consumidoras no Brasil, ministra Miriam. Só 90 mil unidades consumidoras, que não é a indústria, não, é a grande indústria, porque a indústria e o comércio ainda estão fora do mercado livre. Só 90 mil pode escolher de quem comprar energia.
o senhor permitiu, depois de 20 anos, porque a última reforma do setor elétrico brasileiro se deu quando a ministra era a nossa presidenta Dilma. Ela fez a reforma que criou a EPE e permitiu e obrigou que as distribuidoras comprassem energia no mercado regulado. E agora, 20 anos depois, o senhor mandou ao Congresso Nacional e conseguiu aprovar outra reforma fundamental para o Brasil. Primeiro, porque os subsídios na conta de energia do consumidor vinham crescendo demasiadamente, muitos deles completamente desnecessários. E eu pedi ao setor, desde que eu entrei como ministro de Minas e Energia, que largasse um pouco os lobbies, nada contra eles, cada um defende lá os seus interesses, mas que eu não ia abrir mão do interesse nacional como servidor público e do interesse do país, e é isso que o senhor nos determinou o tempo todo, que prevalecesse o interesse do país, independente dos agentes. E o senhor, na reforma do setor elétrico, o senhor colocou um teto na CDE. Então, a partir de agora, esses subsídios não poderão mais ser colocados, a partir do ano que vem, na conta do consumidor. Todo novo subsídio que criarem, porventura criarem, e aí eu quero reconhecer o papel do Congresso, o papel na democracia brasileira, mas todo novo subsídio que criarem vai ser redistribuído dentro do teto da CDE e não mais poderá aumentar a conta de energia dos brasileiros. Poucos líderes conseguiriam, no momento desse, aprovar essa matéria. A outra questão foi essa que hoje o senhor regulamenta, que é a abertura de 100% dos brasileiros poder escolher de quem comprar energia. E isso vai oportunizar uma disputa entre os geradores, está aqui nossa representante da CCE, uma disputa entre os geradores que vão permitir, literalmente, diminuir o preço da energia para o consumidor final. Até dezembro de 27, todo o comércio e toda a indústria poderá escolher de quem comprar energia e vai comprar energia mais barato. E até novembro de 28, todos os consumidores brasileiros, e isso casa, aí a Solange vai falar sobre isso casa com outro projeto extremamente importante, que foi a renovação de 14 contratos de distribuição, que permitiu 150 bilhões de anúncios no setor de distribuição do Brasil, que um dos itens que nós colocamos lá, vice-presidente Alckmin, é a questão da digitalização da rede, o que vai facilitar em muito para a CCE fazer e computar essa questão da abertura completa e total do mercado. Essa liberdade é a essência desse mercado, é o consumidor em primeiro lugar. A migração será simplificada e com regras de portabilidade, tudo com muita transparência e busca da melhoria contínua do serviço. O outro, presidente, é o combustível sustentável de aviação. E aí o senhor teve, estou vendo aqui o presidente da Selling, o senhor teve a oportunidade de ir a Montes Claros, na fábrica de semente. A Selling assinou há poucos dias os financiamentos daquele compromisso dela da biorefinaria na Bahia. É o compromisso de adquirir, parece que já adquiriu 4.000 hectares, mas o compromisso entre aquisição e entre agricultura familiar e entre as parcerias de plantar 180 mil hectares no agreste brasileiro, no norte de Minas, no Jequitinhonha, no Mucuri e no agreste baiano, o que vai permitir o desenvolvimento da região com a macaúba. As sementes que o senhor viu lá sendo inseminadas, podendo ter uma potencialidade, a macaúba foi considerada uma das plantas com melhor custo-benefício para a produção do SAF, do diesel verde, do pó bio QAV, e aí o ministro dos Portos sabe da importância disso para o mundo e para o Brasil. Nas minhas primeiras viagens, presidente, onde eu encontrava com a Boeing, onde eu encontrava com a Airbus, eles falavam da expectativa do Brasil protagonizar o combustível, a questão do bio-QAV. E nós tínhamos que enviar aquela lei que o senhor enviou para o Congresso Nacional, que foi aprovado, e hoje o senhor regulamenta, que permitiu o Brasil cumprir com seus compromissos internacionais, inclusive do Corsia, e, a partir de 27, nós vamos ter uma mistura obrigatória do combustível sustentável da aviação na nossa matriz de descarbonização, Capobianco, do mundo.
Então, um decreto fundamental e uma política pública fundamental para gerar resultados. Rapidamente, presidente, só para dar os números. Esse decreto, números objetivos, inclusive calculados junto com a Fazenda, aumento no PIB de 13 bilhões com projetos de produção do SAF. 9 mil empregos na construção dos projetos até 2029. Investimentos até 2033 de 39 bilhões. Produção de SAF e HVO, 4,4 bilhões de reais. Então, emprego, renda, vocação, descarbonização, transição energética. O país da energia elétrica limpa e renovável descarboniza a matriz que mais emite CO2, que é a matriz de mobilidade. O Brasil avança e dá exemplo para o mundo com esse decreto do senhor hoje. O outro é a captura, utilização e estocagem de carbono. Era muito importante que esse decreto também, que vai gerar 16 bilhões de investimento ano, estimular a criação de 209 mil postos de trabalho, esse decreto que permite regulamento e dá segurança jurídica para investimento, para nós termos, inclusive no etanol e também no setor de petróleo, nós podermos nos tornar carbono negativo. Capturar o carbono, colocá-lo onde é possível colocá-lo de forma segura, nas rochas e tornar a produção de petróleo e a produção de outros biocombustíveis com captura e estocagem negativa de carbono. E o último, o hidrogênio de baixa emissão. O Brasil, com a sua pluralidade energética, e esse decreto hoje faz e concretiza um marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono. Não estamos apenas regulamentando um combustível, estamos dando certidão de nascimento a um novo mercado que ainda não existia no Brasil. A medida inova, pela primeira vez na história desse país, a exploração do hidrogênio natural. Tem rito e dá segurança jurídica aos investimentos. Detalhamos o sistema brasileiro de certificação do hidrogênio, baseado na intensidade de emissões, Capobianco, ao longo de toda a vida, do seu ciclo de vida. O mundo não vai comprar promessa, vai comprar prova, e o Brasil chega com a prova na mão. Concluo, presidente, encerrando, dizendo que esses marcos legais, naturalmente, nasceram das políticas públicas do nosso governo. Eu quero aqui, em nome desse grande companheiro e amigo, Brito, agradecer ao Congresso Nacional pela aprovação do combustível do futuro e de todos esses marcos. Nós sabemos da importância do diálogo permanente com o Congresso, com as casas legislativas. São setores que o mundo considerava como impossíveis de descarbonizar e que são justamente o que sustenta o emprego, ministro Alckmin, ministro Márcio, industrial brasileiro. Não é escolher indústria ou clima, é salvar a indústria pelo clima. Durante décadas, o Brasil foi o país do potencial. Hoje, aqui, viramos essa página. Saímos do potencial para a cadeia industrial descarbonizada, ministro Márcio. Saímos da vocação para a regra. Saímos da promessa para o contrato. Nos apresentamos internacionalmente, não como quem pede licença para entrar, mas chegamos com a melhor matriz energética do planeta e agora, com a moldura jurídica à altura dela. Muito obrigado. E mais uma vez, presidente, muito obrigado por me permitir servir a esse país. Neste instante, ouve-se a presidente do Conselho do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, e vice-presidente da Neo Energia, Solange Ribeiro. Presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro Miriam Belchior, através da qual eu saúdo todos os ministros aqui presentes,
demais autoridades, senhoras e senhores. Presidente, é uma alegria enorme estar aqui hoje, participando desse momento tão importante para o setor elétrico brasileiro, né? E quero começar fazendo um reconhecimento. Eu acho que, sob sua liderança e do ministro Alexandre, o Brasil tem avançado em uma agenda estruturante de grandes políticas públicas, como o ministro falou há pouco. Uma agenda que pensa no Brasil e nos brasileiros, nesse ambiente do setor elétrico. O programa Luz no Povo e a retomada do Luz para Todos, que foi um projeto de longo prazo que a gente vem ampliando, ampliou o benefício para milhões de brasileiros, né? E avançou na justiça tarifária, fortalecendo uma bandeira que tem sido tão cara para o senhor, que é da proteção social. O governo também enfrentou, ao longo desse período, como o ministro falou, temas estruturais para dar segurança ao setor e criar condições de novos investimentos. A decisão de antecipar a prorrogação das concessões, na qual foi feita com um ato com o senhor, por mais de 30 anos, trouxe previsibilidade e abriu um espaço muito importante para novos investimentos no setor. Houveram tantos outros avanços na modernização, como medidas para conter o crescimento de subsídios, como o ministro acabou de citar, equilibrar custos e riscos e isonomia entre os consumidores. E os investimentos estão aí para mostrar a dimensão dessa agenda. Não é à toa que o setor elétrico, quando se olha o ano 2025, de 280 bilhões de investimentos na infraestrutura, metade disso foi no setor elétrico, né? Então, eu acho que esse é um reflexo natural dessas políticas. E eu tenho orgulho de dizer que a Neoenergia tem sido um participante muito ativo aí. A gente tem investido cerca de 10 bilhões por ano. Somos o grupo que mais investiu em infraestrutura nos últimos 4 anos e vamos investir 50 bilhões até 2030. Então, é sobre esse alicerce de confiança e investimento que damos hoje um passo super importante, como colocado pelo ministro, a regulamentação do mercado de energia. A gente está falando aqui de umas mudanças das mais relevantes. Presidente, eu tenho 43 anos de setor elétrico. Se fala disso pelo menos há uns 20, como o ministro falou. A liberdade é uma mudança que transforma, de fato, a relação com o consumidor e coloca no centro do mercado o consumidor. A liberdade de escolha é exatamente a essência dessa transformação. A gente tem muitos desafios ainda pela frente nesse processo, que precisa ser construído com essa alocação correta de riscos e custos, o tratamento dos contratos atuais. Em uma outra frente, como o ministro também citou, essa agenda de baixo carbono dá mais um passo muito importante para o Brasil, né? O vice-presidente tem trabalhado muito nisso aí, e buscar exatamente transferir essa liderança natural em coisa muito concreta, que é emprego e indústria. Ministro Alexandre, eu não podia deixar de reconhecer a sua capacidade e liderança nesse processo todo, eu digo isso algumas vezes ao senhor, a sua coragem. Eu acho que coragem é a sua marca registrada de enfrentar temas tão complexos e transformá-los em decisões concretas. A mais recente dela, eu lembro aqui do termo de compromisso por curtailment, um assunto que já se arrastava tanto tempo aí, judicialmente falando, e o senhor enfrentou e já estamos aí bastante avançados. Presidente Lula, quando eu olho para esse conjunto de realizações, eu vejo uma política integrada. Eu acho que a gente está falando de inclusão social, justiça tarifária, a gente está falando de liberdade de escolha e a gente está falando de segurança para os investimentos. Eu acho que o Brasil já construiu uma matriz para o futuro, com energia limpa e competitiva, isso é o que a gente mais fala, né, no Brasil. E o desafio da gente é transformar essa matriz competitiva em desenvolvimento para o nosso Brasil e para os brasileiros. Tenha certeza que o senhor conta com os investidores de energia nessa jornada e para continuar investindo no país com tudo isso que está posto. Muito obrigada a todos. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina decreto que regulamenta,
diretrizes e as condições para o exercício das atividades de captura, transporte por meio de dutos e de estocagem geológica de dióxido de carbono. Pelas novas regras, o exercício das atividades dependerá de autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a quem caberá disciplinar condições técnicas, procedimentos, garantias. Agora, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina decreto que regulamenta o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação. Neste instante, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina decreto que regulamenta o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono e a política nacional do hidrogênio de baixa emissão de carbono. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina decreto que regulamenta a abertura do mercado de energia elétrica para os consumidores de baixa tensão. Com a palavra, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Presidente Lula, ministros aqui presentes, a Miriam Belchior, Dario Durigan, Alexandre Silveira, Tomé Franca, Márcio Elias Rosa, Esther Dueck, Luciana Santos, João Paulo Capobianco, José Guimarães, Solange Ribeiro, presidente do Conselho Operacional ONS, vice-presidente da ANEEL Energia, parlamentares aqui presentes, os deputados, o Antônio Brito e o Leonardo Monteiro, amigas e amigos. Presidente, é uma palavra telegráfica, mas destacar aqui que é um dia importantíssimo. Hoje, os grandes consumidores conseguem ter acesso ao mercado livre, grandes indústrias, e aí consegue energia 23% mais barata. Mas o consumidor de menor tensão não consegue. Então, esse decreto que o senhor assinou, fruto aí do importante trabalho do Alexandre Silveira, permite já agora, no ano que vem, o comércio e a pequena indústria entrarem no mercado livre. E, em seguida, o consumidor residencial. Então, vai baixar o preço da energia para todo mundo. Nada como a competição, né? Você abrir mercado. O Alexandre Silveira é um homem mais chique, ele é da cidade, é um citadino. Eu sou da roça. Nós, da roça, acordamos cedo. Na minha rua, em São Paulo, tinha uma padaria. Ela abria às 6 horas da manhã. Aí abriu uma segunda padaria, quase em frente. O que aconteceu? A padaria antiga passou a abrir às 5 da manhã. Se não fosse a disputa, não fosse a competição, então a energia vai ficar mais barata. É o decreto que permite, né, a disputa, né, como telefonia, você pode escolher quem vai lhe fornecer. O segundo é a questão ambiental. O Brasil é um exemplo para o mundo de compromisso com o combate às mudanças climáticas. O senhor já passou, o etanol era 27,5,
foi para 30% e agora foi para 32%. Então, quem põe gasolina, 32% etanol anidro. Ajuda o meio ambiente, ajuda a saúde pública. Terceira causa de mortalidade no mundo é a doença respiratória, é pulmão. Ajuda. Biodiesel, só o Brasil, era 10%, presidente. O senhor aumentou para 12%, 13%, 14%, 15% hoje de bio no diesel. E agora o SAF. Então, descarbonizar, desfossilizar a aviação, e acho que até vai andar muito bem também a navegação, com a possibilidade, né, ministro, de etanol e metanol na cabotagem, na navegação marítima. E o senhor lançou também, presidente, o carro sustentável. O senhor tirou o IPI 0, para o carro sustentável. O que é o carro sustentável? Fabricado no Brasil, flex, 80% de reciclabilidade, Capobianco, e não pode emitir mais que 83 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Com isso, aumentou 31% a venda do carro flex no Brasil. 31%. E é um carro de entrada, não é carro de R$200 mil, é carro de R$70 mil. A concessionária também dá desconto, a montadora desconto, cresceu 31%. Depois, a possibilidade de uma indústria que emite carbono poder captar e armazenar. Isso vai dar um salto nos serviços de engenharia do país. Você poder armazenar esse CO2 em rochas profundas, vai abrir um mercado novo. E, finalmente, o hidrogênio. Poder ter uma energia com hidrogênio com baixa emissão. E, além da água, da hidrólise, do H2O, o etanol, que tem 6 átomos de hidrogênio, e que, portanto, tem uma enorme possibilidade aí no hidrogênio verde. Portanto, é um ganho hoje para o emprego e renda, são setores importantíssimos em termos de emprego e renda, para o meio ambiente, no combate às mudanças climáticas, ajudando a diminuir gás de efeito estufa, para a saúde pública, melhorando a qualidade do ar, e para a energia. Parabéns, presidente. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e a todos que aguardem em seus lugares a saída do presidente da República. No programa desta semana você vai saber como foi a reunião da APUESP com a Secretaria de Educação. Vai conferir o sucesso dos cursinhos populares e vai entender mais sobre educação ambiental. Acompanhe. Na segunda-feira, dia 3 de agosto, foi realizada uma reunião entre a direção da APUESP e a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, SEDUC. Veja um resumo dos principais pontos discutidos. Essa reunião foi obtida através da intervenção do mandato da professora Bebel. Nós discutimos principalmente o problema das avaliações de desempenho. Para começar, nós queremos, como é histórico, né, desde que entrou na Assembleia Legislativa, nós queremos a rejeição do PL 1316. Isso já foi reafirmado, né, eles insistem que vão votar. De qualquer forma, tem uma emenda aglutinativa que coloca algumas questões, mas o problema da avaliação de desempenho continua com um caráter, na nossa opinião, punitivo e assediante, tal do farol vermelho. Entre outros pontos, foi destacado também o prejuízo causado pelo atraso tecnológico das escolas estaduais. A exigência do preenchimento dos diários
na escola que vem causando problemas para os professores. Nem todas as escolas possuem acesso efetivo à internet. Então, isso também estamos tratando com a Secretaria do Estado da Educação. É a PUESP na luta pelos seus direitos. Licença sem vencimento. Está previsto que você só pode pedir mês a mês. E a gente está pedindo que seja toda semana, porque a gente tem casos de professores que precisam se afastar sem vencimentos através do artigo 202 que está no Estatuto do Magistério. Isso ele ficou de atender já. A outra questão é com relação ao período de quando ocorrerá a atribuição de aulas. Primeiro, ela continuará sendo em janeiro, período de 17 a 31 de janeiro. E ao mesmo tempo, a atribuição agora está mexendo nos critérios, portanto, não acabou essa discussão, a gente vai voltar para a secretaria e nós vamos debater os critérios todinho, tempo de serviço, enfim, avaliação, todos os critérios que a gente acha que eles são injustos para com os professores. O descongelamento dos quinquênios e sexta parte, retidos desde a pandemia, finalmente vai ser executado. Estão sendo verificadas, feitas contas, todos aqueles professores que perderam licença, sexta parte, tudo isso está sendo feito. Não os 2 anos corridos, isso não está sendo feito, mas se você ia ter direito a um quinquênio, uma sexta parte, isso aí já vai ser pago na folha de setembro. Portanto, nos avise caso isto não ocorra, ou cada caso nós temos que verificar. Mas, por favor, fiquem alerta. Você vai receber o descongelamento daquele período em que você teve o direito de ter quinquênio, sexta parte, e agora vai pagar agora em setembro. Esses e outros pontos, como a educação inclusiva, podem ser conferidos com detalhes no portal da APUESP. Após a reunião, o Conselho Estadual de Representantes se reuniu e tirou uma pauta de mobilização. Eu acho que agora, nesse momento gritante, é que a gente consiga tirar uma massa de professores que estão em condições precárias, contratados de maneira precária, e que eles tenham maior segurança. E quem dá segurança é o concurso. Nós vamos ter um dia estadual. Você que é professor ou professora concursada, pelo amor de Deus, venha para esse dia. Nós vamos encher a Praça da República e pedir para que o concurso público ele seja prorrogado. É isso que nós queremos, a prorrogação do concurso público. E ao mesmo tempo chamar no mínimo os 44 mil que foram indicados pelo Ministério Público. O Ministério Público entrou com ação civil pública e nós, a PUESP, entramos com amicus curiae. Então nós queremos esses 44 mil e juntando com lá os 13, 12 mil que não chegou nem a 15 mil chamados, podem ter sido chamados, mas enfim, eles reprovaram ou porque não passavam na licença médica e por 1000 razões. Então nós queremos no mínimo os 44 mil, com esses nós chegamos à metade, porque nós temos 120 mil professores admitidos em caráter temporário, que são os categoria O, que se chamar 44 mil nós podemos reduzir os contratados precariamente e ao mesmo tempo estender a prorrogação. Nós entramos com a ação pela prorrogação. O sucesso dos cursinhos populares mantidos pela APUESP nos enche de orgulho. O Cursinho Popular Paulo Freire de Piracicaba foi criado em 2020. Desde então, já atendeu 1.428 alunos da rede pública. Só este ano, aprovou 86 estudantes em universidades públicas, estaduais e federais. Hoje, está integrado à Rede Nacional de Cursinhos Populares do Governo Federal. Hoje a gente sabe quem mais está sendo alijado do direito a uma escola pública de qualidade são os filhos e filhas da classe trabalhadora. Não podemos admitir que alguém que vive e sobrevive não tenha acesso à leitura, à escrita, à cultura e ao mundo. O Cursinho Paulo Freire abre portas para as pessoas que não têm muitas condições. Da onde veio esse cursinho? Da PUESP. E não vai adiantar pagar, porque a PUESP ela tem um guarda-chuva no estado de São Paulo de cursinhos. Ninguém, na idade de vocês, tem o direito de desistir.
ninguém. E vocês serão o que vocês quiserem ser. Viva os cursinhos populares, viva o Enem e viva a juventude brasileira. Do cursinho para a universidade pública. Sonhar não é privilégio, é direito. Promover a educação ambiental nas escolas é essencial para formar cidadãos mais conscientes e proteger o futuro da humanidade. Muitos professores e professoras não sabem como fazer isso na prática. Nesta matéria, a gente mostra um exemplo inspirador que vem de Minas Gerais. Filhos das Estrelas é uma organização da sociedade civil de Barbacena fundada em 2011, que desenvolve projetos que unem educação, inovação e colaboração para inspirar soluções concretas aos desafios ambientais. E isso inclui várias iniciativas realizadas nas escolas da região. A escola é um ótimo ponto de partida quando a gente fala de mudança de hábitos. O primeiro passo é entender que a educação ambiental ela não precisa ser uma disciplina separada. Ela pode estar presente em diferentes áreas do conhecimento e ela é interdisciplinar. A gente trata os resíduos orgânicos dentro da escola, a gente estabelece uma unidade de tratamento dentro da escola e ali os resíduos de resto, de casca, legumes, são separados, são tratados na escola. Os alunos percebem isso. É uma ferramenta pedagógica ali também. A organização atua em dezenas de escolas, compartilhando conhecimento, promovendo ações culturais e educativas, mostrando que é possível conscientizar de forma lúdica e aproximar alunos e alunas das questões ambientais. Sim, a gente desenvolve algumas metodologias, tem alguns jogos, tem, por exemplo, o jogo da memória, mas aí a gente trabalha a questão dos recursos naturais e as matérias-primas, para eles entenderem que tudo tem uma origem, nesse recurso é retirado na natureza e é o que eles conhecem hoje no dia a dia. A organização também mantém uma unidade de compostagem que trata resíduos domésticos e industriais da cidade e serve como exemplo de sustentabilidade. O mais importante é o efeito que as ações causam entre os estudantes. A gente também tenta envolver muito eles fora do ambiente escolar, ao redor da escola, no território que eles estão. Eles se tornam interessados e multiplicadores desse conhecimento, na escola, em casa, na comunidade. Um dos exemplos importantes que essa experiência nos mostra é esse. Uma educação realmente transformadora é aquela que parte da realidade do aluno. Por isso, essas ideias podem ser aplicadas em qualquer escola, em qualquer lugar. É uma composteira, uma horta, um projeto de investigação sobre os resíduos gerados pela própria escola, dentro da casa deles. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, que é aí que a gente entende, aí que a gente compreende como que a gente pode agir, como que a gente pode sensibilizar o outro. Nosso programa fica por aqui. Consulte sempre o portal e as redes sociais da APUESP para novas informações. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana.